Olá, começa agora mais um Central do Esporte. Conosco a parceria de sempre do Esporte Sul, Diogo Veno e Bruno Tesch. Não é Rodrigo Tesch, eu encerrei o último programa chamando ele de Rodrigo. Tudo bem com vocês, gurizada? Beleza, Quintana, vamos repercutir mais o final de semana esportivo aí de Santa Maria, né? Tudo certo, então vamos lá. Estamos perdendo tempo aqui, né? O programa tá cheio. Olha, então vamos embora. Vamos começar com um recado de parabéns aos gremistas. Hoje é aniversário do Grêmio, Bruno. Exatamente, né? 111 anos de história, de glórias. Parabéns a todos os gremistas aí que acompanham o Central do Esporte. E tu não vai falar nada, Diogo? Parabéns aos gremistas aí. Só para brincar um pouquinho, vamos começar falando de Rio Grandense. Afinal de contas, a gente não teve jogo no fim de semana, mas o Bruno fez um material bem bacana com a nova presidente do clube, dando um panorama do que se espera do Periquito para 2015, Bruno. Aproveitamos esta pausa, podemos dizer assim, na Copa Federação Gaúcha de Futebol Sub-19. O Rio Grandense jogaria esse final de semana, mas o jogo foi transferido para a próxima quarta-feira, lá em Santana do Livramento, no último compromisso do Periquito pela primeira fase da competição. Então aproveitamos, como tu falou, Quintana, para bater um papo, né, com a mandatária esmeraldina, a presidente Lisete Fronch, pouco mais de 40 dias no comando do Rio Grandense. A Lisete gentilmente nos atendeu lá em sua residência e batemos um papo sobre o futuro do Rio Grandense, sobre essas mudanças no departamento de futebol, a busca por treinador e também pelo gerente de futebol, que é no momento aí que o clube concentra suas maiores forças. O nome do treinador, quem sabe nesta semana, Quintana, como a gente vai ver logo a presidente Lisete Fronch falando, poderemos ter novidades enquanto nome do treinador do Rio Grandense. Mas então vamos passar a palavra para a Lisete, eu acho. Vamos conferir então. Na verdade, assim, ó, a saída do Dilson, ela foi difícil, né? E até para escolher um nome para substituí-lo, difícil. Patrono do Rio Grandense, uma pessoa envolvida, comprometida, né? Enfim, não criamos nenhuma animosidade, enfim, a gente continua se dando bem. É que, na verdade, o Rio Grandense mudou um pouco o foco, né? O foco de trabalho de gestão. E foi em função disso, até em função de valores, de técnico, enfim. Claro que as pessoas que ele tinha escolhido eram da confiança dele, e não que não eram da confiança da presidente também. Eram, mas nós queríamos ouvir mais pessoas, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Não é o que a presidente pensa, não é o que o Serjão pensa, mas é o que o Rio Grandense pensa. E o Serjão acho que vem para agregar valor, até porque eu confio muito no trabalho dele e como ele já está à frente aí há 3 anos nas categorias de base, eu tenho certeza que a gente vai poder fazer um bom trabalho junto, né? E sempre, é claro que há um desgaste, às vezes, numa troca, mas eu quero dizer, assim, que respeito, admiro, tenho a maior admiração possível pelo Dilson, assim, porque, inclusive, ele é uma das pessoas responsáveis por eu estar na presidência, então eu vou ser eternamente grata a ele. E com certeza ele vai estar lá conosco, né, e batalhando também pelo Rio Grandense. Nós temos aí, olha, é uma procura muito grande. Hoje até nós estávamos em reunião, a gente está recebendo propostas aí de todos os estados. É muita gente interessada no novo projeto do Rio Grandense. E aí eu me questiono, né, por que pessoas que estão em clubes já bem estruturados querem vir para o Rio Grandense? Justamente por acreditarem no nosso projeto, né? Mas assim, o nosso primeiro passo agora vai ser definir nos próximos dias o nosso técnico. E de acordo com o nosso técnico, junto, a gente vai definir as demais vagas da nossa diretoria, da nossa comissão técnica, né? Ouvimos já várias pessoas, né? Ouvimos aí que nós sentamos e ouvimos, foram 4 pessoas, né? Pessoas de fora, pessoas daqui, enfim. Agora a gente está trabalhando na questão do orçamento e na questão da proposta de trabalho. O que a gente queria ouvir? Como é que as pessoas vão trabalhar? Se está dentro do formato da nova gestão, se esse trabalho é focado como nós queremos nas categorias de base, num time enxuto. Claro que num time bom, nós vamos ter a categoria de base, vamos ter pessoas boas de fora, mas de uma forma que o clube possa viabilizar esse projeto, né? Então, nos próximos dias aí, junto com o Serjão e com o meu vice Saúl, a gente vai estar definindo isso. Isso é difícil, eu não vou poder te dizer isso nesse momento, mas assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, a imprensa vai gostar, a Santa Maria vai gostar, porque é uma pessoa que tem um trabalho já bem aí sólido, né? E acho que nós vamos definir por essa pessoa. Mas nos próximos dias aí, essa semana, acho que ainda a gente vai estar já decidindo isso, até porque a gente já está
conversando com alguns jogadores também, enfim, né? Tem pessoas que estão nos ligando e a gente tem feito muitas reuniões a respeito disso, né? Então logo sai aí o nome do treinador. Essa semana, podemos dizer assim, Lisete, já o Grandense bate o martelo em nome do comandante para divisão de acesso. Com certeza. Aí a simpatia da nova presidente do Rio Grandense, direito exclusiva do Bruno Tesch, hein, Bruno? Quem quiser acompanhar na íntegra, a Lisete ainda fala das categorias de base, fala sobre as principais metas aí de sua gestão, também tudo que foi feito até agora, está lá no site Esporte Sul. Agradecendo mais uma vez a Lisete, né? Ela que deu uma enroladinha ali no final, não quis dizer o nome do treinador, mas tudo indica, Quintana, que é Luciano Corrêa, que comandou o Rio Grandense na divisão de acesso 2015, está bem próximo aí de retornar ao estádio dos Eucaliptos. Também batemos um papo ao longo dessa semana com o Luciano e ele falou que não gostaria de não fazer parte dessa história tão importante do Rio Grandense. Realmente essas duas partes estão se aproximando. Tudo indica que nessa semana Luciano Corrêa seja nomeado aí comandante do Rio Grandense para 2015. Antes de a gente ir para o Internacional de Santa Maria contigo, Diogo, para encerrar de Rio Grandense, até para a gente contextualizar. Não teve jogo no fim de semana, mas para o pessoal de casa que vem acompanhando e vem torcendo pelo Rio Grandense na Sub-19, como é que está a situação? O time já está classificado, falta só mais uma rodada para definir essa primeira fase? Isso aí, Quintana. O Rio Grandense, como a gente já vem trazendo nos programas atrás, se garantiu antecipadamente nas oitavas de finais da Copa Federação Gaúcha de Futebol. Era para jogar nesse final de semana, a partida transferida para quarta-feira. E na última semana, vale ressaltar, Quintana, Rio Grandense, de acordo com o técnico Asfossati, fez a melhor atuação na competição. Ganhou do Panambi fora de casa, o Panambi que é apontado um dos grandes clubes aí que focam um trabalho sério nas categorias de base. Então o Rio Grandense foi lá, venceu por 2-1, esse resultado que foi considerado a melhor partida do clube. Está no segundo lugar do grupo, já pensando nas oitavas de finais, mas não vai poupar jogadores para essa partida contra o Armur, lá em Santana do Livramento, na quarta-feira, até pensando, né, para evitar os times mais qualificados, como o Inter, o Igrejinha, o São José de Porto Alegre, que é o que o pessoal do Rio Grandense queria escapar nas oitavas de finais. Mas o Rio Grandense, já classificado, apenas cumpre tabela lá contra o Armur, que também não tem mais tanta classificação. Acredito mais uma vitória do Rio Grandense. Beleza, então. Então agora vamos falar do Internacional de Santa Maria. Afinal de contas, também está no momento de transição, podemos ter novidades. Como é que está a situação, Diogo? Sim, o Rio Grandense, por um lado, já vem falando de projetos com a Lisete, já vem falando sobre o planejamento e trabalhando em cima do próximo treinador. O Inter de Santa Maria vem conversando, mas vem num processo um pouco mais lento. Hoje ainda, Quintana, vai haver uma reunião no Presidente Vargas, que a meta do clube agora é conseguir novos conselheiros. O Inter está com planos para conselheiros de 60, 120 e R$200. São pacotes interessantes aí que estão convocando aí os torcedores para fazerem parte do conselho, participar politicamente do clube. Então hoje tem uma reunião no Presidente Vargas, muito ajudado pela associação Avante Alvirrubro. E a tendência, já que o Inter renova todo o conselho em outubro, o clube tem uma meta de conseguir pelo menos 100 conselheiros para ajudar o clube a partir já de 2014, esses meses finais do ano. O Inter, que renova o conselho na primeira quinzena de outubro, alterou o estatuto há pouco, e no final de outubro, aí a eleição presidencial, que é a notícia que a gente traz hoje, Quintana, é que o presidente Heriberto Marqueto, como todos, né, do Inter de Santa Maria desejam, deve mesmo permanecer à frente do clube. Ele que, sem dúvida, é o grande presidente dos últimos anos do clube, reorganizou a casa nesse último ano, conseguiu apoio de mais de 100 empresas, né? Tá pagando dívidas trabalhistas que o clube tem há muitos anos. Vinha o Inter num verdadeiro caos de uns anos para cá, e o presidente Marqueto, ele tem muita credibilidade, é um cara muito sério e conseguiu recuperar, de certa forma, o Inter. E aí é um consenso, né? Todo mundo quer ele de volta, ele ainda não admite pra gente, não admite publicamente, mas eu conversei ontem com esse técnico, né, o Sérgio Savian, que agora vem sendo comentarista em emissoras de rádio aqui da cidade, mas que deve assumir, então, junto com o Vilmar Tâmbara, o departamento de futebol profissional do Inter. E aí o Savian confirmou, né, uma entrevista que ele concedeu por telefone ontem à noite, e falou sobre essa tendência de sequência do Marqueto, e aí, confirmando o Marqueto, ele, Sérgio Savian, deve assumir o departamento de futebol do Internacional. Vamos ouvir então aí, Robson, passa pra gente o que o Savian falou para nós. Nós estamos conversando com o Marqueto, vai ter eleição ainda agora, acho que dia 15 de outubro, né?
Primeiro renova-se o conselho e depois a escolha do presidente, no final de outubro. Oi? Na primeira quinzena de outubro está prevista a renovação do conselho e aí depois, já no final de outubro, o presidente, né? É isso aí. A tendência é que o Marqueto continue, né? Essa é a tendência. Esse é o desejo de todo mundo, né? Ele já fez o convite para mim, pro Vilmar aí, pra gente estar com ele, né? E a gente tem conversado bastante, eu tenho participado das reuniões na segunda-feira. Até amanhã tem reunião de novo, né? E a gente está, né, se organizando aí para que, né, a tendência é que a gente realmente fique com, né, a tendência, se o Marqueto ficar como presidente, a gente fique com ele aí na organização do departamento, né? Perfeito. Professor, que a gente vem notado, né, nas conversas com o próprio Marqueto, com alguns outros conselheiros, o Marqueto ainda está relutando, né, com essa possibilidade. Mas o senhor acredita, então, que a pressão aí, o apoio de vocês, principalmente, consiga fazer com que ele reveja isso aí? Com certeza. A tendência é essa. A tendência é mais para ele ficar do que não, né? Porque tem feito, assim, alguns trabalhos lá, né, visando o 2015, né? E o que dá, pela experiência que a gente tem, é que realmente ele vai ficar. Para resumir, então, essa conversa, o que mais tu sentiu do Sérgio Xavier, o que se aproxima agora nesse final de ano, projetando já 2015? Conversei com ele também sobre aproveitamento, né, desses atletas que participaram do Sub-19 do Inter de Santa Maria. O Charles e o Garcia são dois deles que interessam o clube para 2015. E o Xavier confirmou, né, que a tendência é que o Marqueto ficando já em novembro, algum grupo de categorias de base seja montado para pelo menos servir, né? Servir com alguns atletas ao elenco profissional. O Sérgio Xavier falou que devem ser contratados entre 16 e 18 jogadores e completar com a base, né? Com a base que não tem, mas alguns jogadores aqui da cidade, esses dois que eu citei, né? O Charles e o Garcia, que são daqui da cidade, já vestiram a camisa do Inter, devem então ser aproveitados. Então o que eu senti do Xavier mesmo é que isso aí só falta mesmo homologar. Para a gente encerrar de dupla Rio-Now nesse primeiro bloco, a situação dos estádios. Já tem uma situação concreta, se falava até na questão das dívidas que poderia ser penhorado ou estaria penhorado algum dos estádios. Qual é a situação hoje do presidente Vargas e também dos Eucaliptos? O presidente Vargas, né, que volta e meia veicula alguma informação de que perdeu uma torre de iluminação por uma ação trabalhista, enfim. Tem uma associação Avante Alvirrubro, muito bacana, foi fundada ano passado, que o pessoal lançou uma rifa aí para melhorar a iluminação do estádio, que do Inter de Santa Maria, nos jogos à noite, a gente sente que ainda não é o ideal. E aí parece que entre 12 e 15 mil reais seriam necessários para dar essa melhorada. A galera está fazendo uma rifa, tem na fanpage do Inter de Santa Maria, no site oficial do clube. Também lá no Sport Sul tem o link para participar dessa rifa, né? A rifa de um celular e um notebook para ajudar a melhorar essa iluminação. Então o Inter vem se mobilizando aí para conseguir dar uma melhorada no presidente Vargas. E os Eucaliptos? Nos Eucaliptos as obras já começaram visando 2015, Quintana. A presidente Lisete Froelich, logo que assumiu o clube, falou que seria uma das metas reformar a casa, podemos dizer assim. Já começou a pintura do estádio, graças à diretoria jovem, que é um departamento instituído pela Lisete, composto por alguns torcedores mais novos do Rio Grandense, que eles que estão cuidando desta pintura, eles mesmos foram atrás das tintas também, estão pintando lá. O trabalho que eles fazem no Rio Grandense, muito semelhante ao feito lá no Inter pela associação. Reforma nos estádios, já tirou aquelas colunas lá que atrapalhavam no pavilhão social, lá quem acompanhava o jogo naquele setor do estádio. Também a reforma das cabines da imprensa, né, que faz um bom tempo aí que o estádio dos Eucaliptos estava deixando a desejar nessa parte também. Já estão arregaçando as mangas, o estádio dos Eucaliptos está se aprontando aí para receber torcedores ainda em 2014, né, com a disputa da Copa Federação Gaúcha de Futebol, mas visando mesmo 2015 na divisão de acesso. Beleza, e ainda tem o placar eletrônico, né? Uma novidade esse ano, né? Parceria nova aí do Rio Grandense também, muito em função da Lisete Froelich, da presidente do Rio Grandense, fez uma parceria com uma empresa da cidade que vai instalar um placar eletrônico já nos próximos dias no estádio dos Eucaliptos. Beleza, então vamos falar de rugby. Como é que está a situação da preparação, os torneios amistosos, para a gente encerrar esse primeiro bloco? Rugby foi a estrela nesse final de semana, Quintana. 2 amistosos,
time masculino, e a grande novidade, né, o que marcou mesmo lá em Estrela, foi a reestreia, podemos dizer assim, do time feminino do Universitário Rugby Santa Maria. Há 4 meses mais ou menos de atividades, aí as gurias reativaram esta equipe e lá em Estrela, diante do Centauros Rugby Clube, então, realizaram seu primeiro jogo oficial, claro, desde essa reformulação da equipe. Infelizmente, né, era um amistoso, mas o placar era consequência, podemos dizer assim, né, Quintana? O que realmente valia não era só no rugby, tem muitos valores que se empregam, a competição até fica de lado em certos momentos, e lá em Estrela foi isso aí, né? As gurias perderam por 35-5, mas saíram comemorando. Afinal, foi o primeiro jogo delas, né? Vamos escutar daqui a pouco o técnico Brian Bakes comentando sobre a atuação das gurias. Falando do time masculino, este sim, uma vitória sobre 14-0, vitória surpreendente, não podemos dizer assim, afinal a equipe estava desfalcada, sem 7 titulares, e enfrentou o Centauros. O Centauros é um time da primeira divisão estadual do rugby, o Universitário integra a segunda divisão, ou seja, o time da segunda divisão ganhou da elite estadual. Parabéns aí para o gurizada do rugby, que Santa Maria Rugby que está mostrando que está no caminho aí, né, para o gauchão de Sevens que acontece lá em novembro. Mas para encerrar, vamos escutar aí o técnico Brian Bakes falando do time feminino e do time masculino sobre esses amistosos lá em Estrela. Foi um baita sábado, né, para nós. Serviu para unir pela primeira vez, né, o universitário com as 2 categorias, a masculina e a feminina, num evento. O masculino obteve uma vitória inesperada, porque no início era para ser um jogo misto, aí acabamos fazendo equipe contra equipe. E aí com essa vitória, mais um jogo sem tomar atrás, com uma defesa, com uma garra que está virando identidade nos jogos nossos. Todo mundo que estreou no jogo com o The Estrela foi muito bem. Em nenhum momento deixou de jogar com muita vontade. A gente tem alguns nomes importantes do time, os que foram lá e vestiram a camiseta foram lá e mostraram que estão prontos também para suprir as ausências, né? E o feminino foi uma grata surpresa, porque apesar da derrota, o placar parece elástico, mas o jogo foi bem diferente do que mostra o placar. As gurias tecnicamente se mostraram muito bem, principalmente na relação de tacles, taclearam muito, tiveram muita vontade de buscar o resultado, tiveram muita coragem. Só o que falta é a experiência, né, e a questão de saber se organizar em campo, mas isso é só com treino, porque algumas meninas ali têm 4, 5 treinos, outras meninas nunca tinham treinado conosco, veio 2 meninas do Alegrete que fazem, uma não sei se chega a fazer, já pegou 3 treinos lá. Então, isso mostra que a coragem, que é o principal para te jogar o rugby, o time feminino demonstrou nesse sábado. Então, só corrigindo, pessoal, o placar do time feminino foi 31-5 a favor dos Centauros, uma derrota, mas está de parabéns não só o time feminino aí que por essa relargada, né, reativou as suas categorias femininas. Perfeito, então voltamos então em instantes falando de futsal e também da vitória do Santamarense nos tatames. Não sai daí. Há situações que acontecem além do mundo virtual. Desligue-se e não compartilhe esse vídeo. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo.
Segundo o INCA, há em torno de 500 mil pessoas com câncer no Brasil. Estima-se que em torno de 70% das crianças com câncer podem ser curadas. O estado tem apresentado um declínio em óbitos por câncer entre as crianças. Infelizmente, o câncer ainda não tem cura, mas podemos amenizar a situação. Por isso, pedimos a sua ajuda. Seja um amigo do CAC, apoie essa ideia e ganhe um selo do projeto. As doações podem ser feitas através de contas bancárias ou no local. Mais informações, acesse o site ou ligue 3226 4949. Empresa amiga tem este selo, tem o seu. Voltamos com o Central do Esporte, agora falando do futsal sub-15, Tesh. Movimentadíssimo final de semana para as categorias de base do time santamarense que disputam estadual de futsal, começando pelo time sub-15 do América, que jogou em casa esse final de semana, foi a única equipe que jogou aqui em Santa Maria e fez bonito, Quintana. Carimbou o seu passaporte para a terceira fase aí do estadual com autoridade. Na partida realizada no CDM, já vamos ver algumas imagens aí deste duelo. O América saiu atrás no placar, chegou a dar um susto no público presente lá nas arquibancadas do Centro Esportivo Municipal, mas depois aí conquistou uma vitória soberana, virou ainda na primeira etapa e no segundo tempo de jogo aí sobrou em quadra. Placar final 9-1 aí para o time do América e vaga encaminhada então para a terceira fase do estadual. A América Sub-15 encerra esta fase no segundo lugar do grupo, 2 vitórias e 2 derrotas. Mesmo assim está garantido aí mais um time santamarense, né? Garantido na terceira fase do estadual categorias de base. Se na série bronze, né, Quintana, a gente falou aqui uns programas atrás que o América, claro, fez uma boa campanha, mas a gente sabe que esbarrou nas dificuldades, as categorias de base aí vão muito bem no estadual. Sub-15 classificado para a terceira fase da competição. Vamos escutar então, acho já aí, né, o técnico Daniel Sachs, ele que comenta aí sobre esta partida, sobre a classificação do time americano. Cobrando bastante da gurizada, a questão de treinamento, né, o mais que o nosso sub-15 tenha, a maioria da gurizada é primeiro ano da categoria, né, mas conseguimos agora de novo passar de fase, vamos ver agora qual é que é o grupo, né, e tentar manter, eles estão vindo numa crescente. Eu falei para a gurizada que a gente tem que evoluir a cada jogo, né, e a gurizada está mostrando a evolução, né, hoje fizemos um placar bem largo, muito melhor do que no jogo lá em Porto Alegre, que ainda nós acabamos levando 6 gols. Essa semana a gente fez um trabalho forte na marcação, né, levamos um gol no começo do jogo, ele deu bobeada, e o resto a gurizada manteve o ritmo até o final. Para encerrar de futsal, ainda temos a categoria Sub-17. Do América, começando pelo América, já que estamos falando da Associação Futsal América. O Sub-17 do América viajou a Caxias do Sul, já estava classificado e eu acho que por isso que entrou um pouco em quadra relaxado, podemos dizer assim. Saiu ganhando por 4-0, mas permitiu a virada e depois perdeu por 10-5. Mesmo assim, como eu falei, também está garantido já na próxima fase, mas vale a luz de alerta aí. O América Sub-17 se garantiu na próxima fase graças aos resultados paralelos, né? A equipe que é apontada como uma das favoritas ao título caiu de produção. 2 jogos já sem vitória. Vale aí um puxão de orelha aí do técnico Daniel Sachs no grupo Sub-17. E falando também do estadual Sub-17, ao contrário do América, aquela gangorra que também já falamos na última semana, a Associação Amigos do Rio Grandense vai embalada aí para a terceira fase. Contra a UJR, União Jovem do Rincão, lá em Novo Hamburgo, que também é apontada aí como um dos grandes favoritos ao título. O time esmeraldino aqui de Santa Maria mostrou que quer chegar muito longe na competição, Quintana. Diante da UJR, que até então não tinha perdido uma partida no estadual, invicto em casa, o time esmeraldino então fez 6-3 no placar. Já estava garantido também, mas vai embalado para a terceira fase. Então, Sub-15 do América, Sub-17 do América e Sub-17 do Rio Grandense, todos garantidos na terceira fase do estadual de categorias de base. Do futsal para os tatames, Diogo. E seguimos com notícia boa. Vitória então, o futsal foi bem, ótimo final de semana para os santamarenses nas artes marciais, comprovando aí a força da cidade em muitas modalidades. Vamos começar com Karatê. A Associação Centro-Sul de Karatê foi a Porto Alegre disputar a etapa final do Campeonato Gaúcho, lá no Grêmio Náutico, e conseguiu o 3º lugar geral. Foram 11 medalhas de ouro, 10 de prata e outras
7 de bronze. E ainda na disputa por equipes da modalidade de Kumite, de lutas, bicampeonato para o Santamariense, a Associação Centro-Sul, que é liderada pelo André Marasquim e é composta por atletas de 5 academias. Está de parabéns, representou e muito bem Santa Maria neste domingo. E quem representou também muito bem, Quintana, foi a Melissa Cueto, atleta da drill do professor Capincho, que participou sozinha, única representante de Santa Maria, na 4ª etapa do Campeonato Gaúcho da Federação Gaúcha de Jiu-Jitsu, lá em Gramado. E a Mel, que foi lá como a vice-líder do ranking, venceu na categoria e no absoluto, conquistou 9 pontos em cada um. E agora é a líder do ranking estadual, Quintana. Está muito próxima de ser campeã do circuito e faturar a passagem para o Mundial de Jiu-Jitsu da Califórnia em 2015. Se consolidando como uma das grandes atletas do estado, né? A Mel, cada competição que vai, pode ter um pódio garantido lá, ela está representando Santa Maria. Grande Mel, que o ano passado, inclusive, ela foi premiada, né, no Prêmio Esporte Sul como destaque também, aqui de Santa Maria, já tinha esse reconhecimento, e ela, na disputa por categorias, só tinha uma concorrente, e aí como era uma atleta da mesma equipe, né, a Drill, mas da filial de Porto Alegre, quando acontece isso, elas costumam não lutar, né, existe no mundo das lutas que eles não gostam de lutar com companheiros de equipe, de bandeira, de academia. Foi o que aconteceu. E aí a Mel ficou com a medalha de ouro, já que ela briga pelo título. E aí no absoluto ela teve 3 lutas, precisou vencer 3 oponentes para voltar ao pódio e conquistar mais essa medalha de ouro. E conversei com ela, né, ela já retornando para Santa Maria nessa segunda-feira, conversei com ela e ela fala um pouquinho sobre esse momento e a expectativa. Vamos ouvir então o que fala a Melissa Cueto aí, atleta que é da categoria adulto faixa azul. Na categoria, né, a menina que ia lutar, ela é da equipe de Porto Alegre, né, daí como eu tô no ranking, já pela passagem do Mundial, ela quis fechar, daí não quis fazer a luta, daí eu fiquei com o primeiro e ela ficou em segundo. E no absoluto, essas 3 lutas, né, a primeira eu ganhei por finalização, as 3, na verdade, eu ganhei por finalização. A primeira, se eu não me engano, foi o estrangulamento das costas, a segunda foi o armlock e a terceira foi o estrangulamento das costas também. Agora é focar para essas 2 últimas, tá? Falta tão pouco agora para garantir essa tão sonhada passagem para a Califórnia e o título gaúcho. Isso mesmo. Até também eu não sei as próximas etapas qual é a premiação, mas acredito que a etapa que vem, além da pontuação para o ranking, para essa passagem final, a passagem é para o europeu, até a passagem do absoluto da próxima etapa. E para encerrar ainda a questão desse aspecto positivo das lutas, os bons resultados, ainda temos a Maria Portela. A nossa mais famosa atleta, então, disputou o GP de Zagreb, na Croácia, e conseguiu a medalha de bronze raçudinha dos Pampas, 4 pontos. Venceu uma italiana, uma russa, perdeu para uma canadense, depois voltou e venceu por 2 britânicas, 2 inglesas, e a Raçudinha dos Pampas, que era a 29ª até esta etapa, deve subir no ranking mundial. Parabéns para ela que nasceu em Júlio de Castilhos, mas se criou aqui em Santa Maria. Parabéns para ela. Quem quiser saber mais notícias do esporte? Esportesul.com, ainda tem notícia da AVF, que jogou pelo estadual no final de semana, tem Novo Horizonte, tem tudo. Esportesul.com, esporte daqui é aqui. Beleza, então. Vamos agora com a agenda do esporte. A partir de quarta-feira, a gente sempre fala que é do fim de semana e sempre começa na quarta-feira, então vamos para a agenda do esporte. Anote aí as próximas atividades, então, que começa já na quarta-feira. Na quarta-feira, de 17 de setembro, o Rio Grandense volta a campo, enfrenta o Armor, às 3 horas da tarde, lá em Santana do Livramento, no estádio Miguel Copati. Na sexta-feira, no dia 19, o Corinthians volta à quadra pelo estadual de basquete do Sub-17. Recebe o Clube Juvenil de Caxias do Sul, às 19 horas, no ginásio do Corinthians. No sábado, dia 20 de setembro, estadual de vôlei feminino. A AVF volta a jogar em Santa Maria quando recebe o Bento Vôlei às 4 horas da tarde no Centro Esportivo Municipal. E no dia 21, no domingo, o brasileiro de moto velocidade Rafael Bortagnoli participa de mais uma etapa em Goiânia. Também no domingo, a AR viaja a Sananduva, onde enfrenta a Associação de Desportos Sananduva pelo estadual Sub-20. E a Copa Coração do Rio Grande movimenta os amantes de mountain bike em Alegrete no domingo.
Perfeito, o Setor do Esporte vai ficando por aqui. Lembrando que quem quiser mandar sugestões de pauta, conversar conosco, eu tenho e-mail tvunifra.unifra.br, tem o site da gurizada do Esporte Sul e você pode rever nosso programa na íntegra no canal do YouTube Unifra Online e também nos fragmentos dentro do canal do Esporte Sul. Voltamos na próxima semana. Valeu, gurizada. Até a próxima semana. Obrigadão. Até a próxima semana. Tchau.